Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Leon Weinstein, da cidade de Los Angeles, Califórnia. Nós já discutimos com vocês todos os principais temas da semana passada, mas nos bastidores muitas vezes acontecem coisas que influenciam nossas vidas tanto quanto os principais acontecimentos do dia. Hoje vamos falar sobre a proibição de entrada nos Estados Unidos da América para representantes de 12 países, sendo a maioria deles países muçulmanos. Vamos falar sobre acompanhantes que parecem estar com você, parecem estar no mesmo ritmo, parecem ir para o mesmo lado, mas depois descobre-se que eles têm objetivos completamente diferentes. Vamos falar sobre a Lei Logan, sobre a possível prisão do senador Graham e também sobre as últimas notícias do campo de batalha entre Trump e Musk. Mas vamos começar com um relato de mais um ataque bem-sucedido e brilhantemente executado contra instalações militares russas no Mar Negro. Em 2014, durante a anexação da Crimeia, a Rússia também tomou plataformas de gás. Essas são torres no mar para extração de gás, em particular a Torre Boyko ou Boyko. A Rússia instalou na torre um radar, todo um sistema chamado Neva. E em junho de 2022, as forças ucranianas tentaram atacar várias plataformas de gás no mar com mísseis, danificaram algumas coisas lá e interromperam temporariamente a extração de gás. Em agosto de 2024, houve um ataque militar naval ucraniano no mar aberto. Atacaram a torre, a própria plataforma, e em dezembro de 2024, mais algumas plataformas foram atacadas com sucesso parcial. E então, finalmente, em 19 de maio deste ano, o Serviço de Segurança da Ucrânia informou que foi realizado um ataque preciso e eficaz com drones aéreos e marítimos, e a plataforma, junto com o radar instalado nela, foi colocada fora de operação. Às 8h30 do dia 19 de maio de 2025, o operador do Serviço de Segurança da Ucrânia, usando óculos FPV, recebeu a autorização aguardada para o lançamento. Alguns segundos depois, o quadricóptero ucraniano, carregando 3 quilos de potentes explosivos, iniciou sua jornada de 35 quilômetros pelo Mar Negro, para destruir um dos mais importantes ativos de inteligência russos, o que ajudará a Ucrânia a retomar o controle sobre o Mar Negro. O operador com o codinome Falcão estava em um bunker camuflado a 35 quilômetros do alvo, na ilha Zmyny. O drone dele era um quadricóptero FPV padrão com uma armação de 10 polegadas, montado a partir de peças chinesas em uma oficina de Kiev apenas alguns dias antes. Mas esse não era mais um drone de corrida. Ao seu corpo, uma carga explosiva caseira foi presa com abraçadeiras plásticas, destinada a destruir aquele radar e eliminar qualquer pessoal em um raio de 5 metros. As coordenadas do alvo foram carregadas em sua estação terrestre de controle algumas horas antes disso. A instalação de radar Neva na Torre Boyko Alpha, uma das plataformas de gás capturadas pela Rússia no Mar Negro. Aquilo não era um simples radar. O sistema NEVA fornecia uma zona de detecção de 45 quilômetros, o que dificultava as operações ucranianas por vários meses. A desativação dela permitiria que as forças ucranianas se movessem com muito mais liberdade nessa área do Mar Negro. O sistema de drone FPV que ele controlava simbolizava a democratização das armas de alta precisão. Um drone de corrida de $500, transformado em míssil guiado graças à inventividade ucraniana. 4 motores brushless do quadricóptero giraram até 20.000 rotações por minuto quando o piloto iniciou a decolagem de uma plataforma improvisada escondida entre os juncos costeiros. Ao contrário dos drones militares tradicionais, os sistemas FPV fornecem transmissão de vídeo em tempo real por meio de sinal analógico, resistente à interferência eletrônica. Sokol via tudo o que seu drone via, por meio de óculos de realidade virtual firmemente presos à cabeça. Isso criava uma conexão estreita entre o piloto e a arma, tornando os drones FPV extremamente precisos ao atingir alvos pontuais. O perfil de voo foi meticulosamente projetado para evitar detecção pelas forças russas. Em vez de voar diretamente para o alvo, o drone seguia uma trajetória em zigue-zague, como mostrado aqui, mantendo-se a uma altitude inferior a 50 metros para permanecer fora do alcance dos radares.
Com uma velocidade de 65 km por hora, o trajeto de 35 km levaria pouco mais de 45 minutos devido à trajetória em zigue-zague que o drone precisava seguir para evitar a detecção. Quando o drone decolou e começou a se aproximar das torres, Boyko Sokol viu pela câmera do drone como o Mar Negro se estendia lá embaixo. Ao longe, uma plataforma de gás surgia da água como uma ilha de aço, repleta de equipamentos russos e pessoal que não suspeitava que algo se aproximava deles. Às 9h15 no horário local, o drone FPV de Sokol superou a última onda, e a plataforma Vishki Boyko apareceu diante de seus olhos nos óculos em uma imagem cristalina. Uma enorme estrutura de aço se erguia a 40 metros acima do Mar Negro, e ali, no ponto mais alto da plataforma, estava seu alvo, o sistema de radar NEVA, que há vários meses monitorava as ações dos ucranianos. O radar NEVA não era apenas algum tipo de equipamento de vigilância, era um dos poucos sistemas herdados da era soviética que realmente funcionavam muito bem. O sistema da faixa K operava na frequência de 35 GHz, com uma antena giratória em grade, capaz de detectar alvos aéreos e de superfície a uma distância de até 45 km. Ainda mais importante para as forças russas, ela podia rastrear até 200 alvos simultaneamente e transmitir dados para sistemas de armas posicionados por toda a região noroeste do Mar Negro. Apesar de todas as suas qualidades de engenharia, esse sistema de radar não resistiu ao impacto direto de um drone explosivo. 3 quilos de explosivos presos ao drone Sokol podem parecer uma carga insignificante, mas se forem direcionados aos transmissores, receptores e sistemas de guia de ondas sensíveis, eles se tornam absolutamente destrutivos. Através de seus óculos, Sokol via o pessoal russo se movendo pelos níveis inferiores da plataforma, completamente alheios à ameaça que se aproximava do Nordeste. O radar NEVA continuava a girar metodicamente, a cada volta chegando cada vez mais perto de detectar o drone que se aproximava. Mas os quadricópteros FPV têm uma área efetiva de dispersão muito pequena, aproximadamente comparável à de uma grande ave marinha, o que os torna praticamente invisíveis para a maioria dos sistemas de detecção. A 800 metros do alvo, Sokol iniciou a aproximação final. Toda a beleza dos sistemas FPV está na sua precisão. Ao contrário dos foguetes de artilharia, que dependem de coordenadas sistema de posicionamento global, os pilotos de drones FPV podem fazer ajustes em tempo real até o momento do impacto. Sokol sabia exatamente onde queria atingir. Na junção entre a antena do radar e seu bloco de controle, em um ponto vulnerável onde é possível causar o máximo de dano tanto aos componentes mecânicos quanto aos eletrônicos. A câmera do drone mostrava como a instalação NEVA ocupava cada vez mais o seu campo de visão. Engenheiros soviéticos criaram este sistema, resistente a interferências eletrônicas e condições climáticas extremas. Mas eles nunca a projetaram para suportar um impacto explosivo direto. A carcaça protetora do radar era feita de uma folha de alumínio, projetada para proteger contra respingos de sal e chuva, e não contra explosivos voando a 60 km por hora. A 200 metros de distância, a equipe russa na plataforma finalmente percebeu o drone Sokol se aproximando. Vi que eles apontavam e gritavam, mas já era tarde demais. O quadricóptero se movia rápido demais e a distância era pequena demais para qualquer ação defensiva. Um dos técnicos tentou pegar algo parecido com um rifle, mas o drone deveria atingir o alvo em menos de 10 segundos, às 9 horas e 20 minutos. O drone FPV de Sokol atingiu o dispositivo de antena do sistema de radar NEVA com efeito devastador. O dispositivo explosivo detonou instantaneamente ao contato, espalhando fragmentos de alumínio, aço e componentes eletrônicos por toda a plataforma. Assim, um drone e um único piloto com óculos engraçados e um controle infantil, desses de segurar na mão, conseguiram desativar o sistema. Bem, eu diria que esse radar e uma boa parte da estrutura de aço ali, para falar a verdade, custam, tenho certeza, milhões. E esse radar era os olhos da Rússia nessa parte do Mar Negro. Acho que por uns 40 quilômetros para qualquer lado, eles podiam enxergar com a ajuda dele. Um drone que custa menos do que uma assinatura anual de revista destruiu uma das melhores capacidades de reconhecimento da Rússia. Enquanto a fumaça subia da estação de radar NEVA destruída, a 80 quilômetros dali, uma arma muito mais destrutiva se aproximava das torres Boyko.
Enquanto lidavam com as consequências do ataque aéreo, outro drone se aproximava da plataforma pelo mar. Embora no momento da criação deste vídeo isso não tenha sido confirmado 100%, muitos suspeitam que era exatamente essa arma que se dirigia à plataforma. O drone Sea-Baby, cortando as ondas do Mar Negro, personificava o mais alto grau de perfeição da guerra naval ucraniana. O veículo não tripulado de 6 metros transportava quase 1 tonelada de explosivos para a plataforma de gás ocupada pela Rússia. Ao contrário da pequena carga em um drone aéreo, este carrega, em geral, uma quantidade enorme de explosivos. 1 tonelada de explosivos capaz de destruir, bem, uma estrutura séria. Ao contrário do improvisado, este não era um drone FPV caseiro. Foi especialmente criado para destruição. Desenvolvido por uma unidade do Serviço de Segurança da Ucrânia para atacar alvos marítimos fortificados, este aparelho cinza aerodinâmico lembrava mais um barco patrulha de alta velocidade do que uma arma de guerra. Mas sob sua aparência discreta, escondia-se 1 tonelada de explosivos militares, com poder destrutivo suficiente para arrasar um quarteirão inteiro da cidade. A construção da ogiva do Sea-Baby era uma verdadeira obra-prima da engenharia de explosivos. Em vez de uma única carga maciça, o conjunto de combate do Sea-Baby consistia em várias cargas cumulativas dispostas ao redor da parte frontal. Essa configuração criava o chamado efeito de detonação simpática, como os engenheiros o chamam. Quando a carga principal explodia, ela acionava sucessivamente as cargas secundárias, criando uma explosão prolongada capaz de destruir estruturas de concreto armado. Os operadores possuíam informações detalhadas sobre a estrutura da plataforma, como a localização dos depósitos, compartimentos residenciais e colunas de sustentação. Eles sabiam exatamente para onde ir para causar o máximo de dano. Quando o Sea-Baby se aproximava de seu alvo a uma velocidade de 45 nós, sua ogiva representava o auge das inovações ucranianas na guerra assimétrica. Milhares de quilos de explosivos precisamente calculados estavam prestes a demonstrar por que a Rússia deveria sair dos pântanos ucranianos às 9h15. O drone marítimo Sea-Baby estava a 30 quilômetros das plataformas Boika e se aproximava rapidamente. Graças ao sistema de câmeras de alta resolução, os operadores do Serviço de Segurança da Ucrânia viam a plataforma de gás ficando cada vez maior em suas telas, enquanto ainda subia fumaça preta do sistema de radar Neva destruído. Mas o alvo deles não era o radar, que já havia sido destruído por um ataque de drone FPV. A tarefa deles era destruir a própria plataforma, para que ela nunca mais pudesse ser usada como um posto avançado militar russo. A trajetória de aproximação foi cuidadosamente calculada para pegar o inimigo de surpresa e minimizar as chances de defesa russa. Com a destruição do radar Neva, as forças russas na plataforma ficaram praticamente cegas diante das ameaças de superfície. A única possibilidade de detecção que restava para eles eram seus próprios olhos e quaisquer rádios portáteis com os quais pudessem pedir reforços. Mas a ajuda estava a mais de 100 quilômetros daqui. O pessoal russo na plataforma finalmente percebeu a ameaça que se aproximava. Pela câmera do drone, os operadores do Serviço de Segurança da Ucrânia viam pessoas correndo pelo convés da plataforma, apontando para a embarcação que se aproximava. Alguém pegava rifles, outros gritavam no rádio, mas suas ações eram inúteis. Sea-Baby já estava a menos de 5 minutos da colisão e nenhum dos sistemas de armamento na plataforma podia detê-lo. Às 9h50, o drone Sea-Baby colidiu com o principal nó de suporte da Torre Boika com a força de um trem de carga. Cargas cumulativas, posicionadas ao redor da parte frontal, direcionaram a energia explosiva diretamente para os suportes estruturais da plataforma, criando um efeito de destruição que nos manuais de engenharia é descrito como falha catastrófica da estrutura. Eu chamaria isso de uma explosão infernal. Bela combinação, não é? Primeiro, um drone pequeno e quase imperceptível que destrói o radar e as estruturas ao redor dele. A plataforma e a aviação russa ficaram cegas. Enquanto o pessoal apaga o incêndio e lida com a remoção dos escombros, um drone marítimo começa a se aproximar da plataforma. Desta vez, como já disse, com 1 tonelada de explosivos. E agora ele já está destruindo essa plataforma. Boiko foi projetada como um sistema integrado, onde cada componente dava suporte ao outro.
Quando a ogiva Seababy cortou as principais conexões estruturais, isso provocou uma reação em cadeia de colapso, fazendo com que seção após seção da plataforma desabasse. Os depósitos, cheios de equipamentos e suprimentos, alimentaram ainda mais o incêndio quando seu conteúdo pegou fogo e explodiu em detonações secundárias. Os tanques de combustível da plataforma, contendo diesel para os geradores e equipamentos, começaram a explodir um após o outro. Cada explosão de um tanque lançava novas línguas de fogo a centenas de metros de altura, criando uma coluna de fogo que podia ser vista do espaço. Uma coluna de fumaça subiu a mais de milhares de metros no céu, tornando-se um monumento visível da eficácia do ataque. 5 minutos após o ataque de Seababy, toda a parte superior da Torre Boico desabou no mar. O que antes era uma plataforma multinível que apoiava operações militares russas, agora se transformou em uma massa retorcida de aço e concreto, emergindo da água como as costelas de um cadáver gigante. Mudando de assunto, Trump proibiu a entrada nos Estados Unidos da América de cidadãos de 12 países que não fornecem as informações exigidas pelos Estados Unidos sobre os visitantes. Veja, apenas 2 dias atrás, entende? Apenas 2 dias atrás, o presidente Trump assinou um decreto que encerra completamente todas as viagens de 12 países que a administração Trump classificou como países de alto risco. Afeganistão, Myanmar, Machat, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. As viagens desses países foram totalmente interrompidas, porque todos eles estavam diretamente ligados a coisas como terrorismo e fraude de vistos. Olhe para isso. Só ontem à tarde, a representante somali no Congresso, Ilhan Omar, fez essa declaração absolutamente devastadora. Essa política é mais do que uma vergonha, é discriminatória. Assim como sua primeira proibição de entrada para muçulmanos. Esse último anúncio contradiz completamente a moral básica e vai contra nossos valores. Essa política russa não vai nos tornar mais seguros, ela vai separar famílias e colocar vidas em risco. Não podemos permitir isso. Ouviram, amigos? Segundo a deputada somali no Congresso, Ilhan Omar, a proibição de viagens de conhecidos focos terroristas... Isso é racismo. Isso não é um pouco estranho? Fico me perguntando se ela não está projetando algo dela aqui. Ilhan Omar foi eleito para o Congresso dos Estados Unidos da América por uma cidade onde a maioria da população é originária da Somália e de países vizinhos. Então, ela é a congressista Amar. Ela fala inglês, mas pensa como uma somali. Conservadores, em particular, afirmam que o crescimento da islamofobia não é resultado do ódio, mas do medo, como dizem, um medo totalmente justificado diante do chamado terrorismo jihadista. Seja Fort Hood, San Bernardino ou o recente ataque com caminhão em Nova York, o que você responderia a eles? Eu diria que no nosso país deveríamos ter mais medo dos homens brancos em todo o país, porque são eles que, na verdade, são a causa da maioria das mortes neste país. Devemos fazer o perfil, monitorar e criar políticas para combater a radicalização de homens brancos. bem, é preciso monitorar e parar a radicalização dos homens brancos. Ótima ideia, na minha opinião, foi uma ideia realmente maravilhosa. Tipo, os ucranianos nunca leram o Memorando de Budapeste, assim como a esquerda nos Estados Unidos da América nunca se familiariza com nenhuma das leis e decretos contra os quais eles lutam. Elogio o presidente por proibir a entrada de cidadãos de países que não podemos verificar, com histórico de violência e terrorismo. Essa medida era extremamente necessária e esperada há muito tempo. Vamos pegar, por exemplo, o Haiti e a Somália. No Haiti, quase todo o país é controlado por gangues violentas. E na Somália, pelo terrorismo islâmico. O que significa, afinal, verificar alguém desses países? Lá não há instituições estatais capazes de fazer verificação, biografias. À esquerda mente, há tempos que podemos fazer verificações de biografia de imigrantes ilegais ou pessoas de países perigosos. Isso simplesmente não é possível. Reflita como lidamos com os jovens americanos que desejam ingressar no exército ou nas forças de segurança. Eles precisam informar onde moraram. Você contata a delegacia local e a polícia estadual, faz verificações e certifica-se de que eles são adequados para o trabalho. Em vários desses países não há instituições para tal verificação. Portanto, isso é uma vitória do bom senso e da segurança dos Estados Unidos da América.
O senador e deputado Dan Goldman diz que o motivo é porque eles não são brancos. É por isso que Trump quer proibir a entrada deles e restringi-los. Sempre me diverte quando qualquer ação que a esquerda não gosta é imediatamente chamada de racismo. Mas se a esquerda, com base no princípio da raça e não do conhecimento e experiência, escolhe uma pessoa para estudar ou trabalhar. Ou seja, essa é a definição clássica de racismo, mas isso é chamado de racismo reverso. Ou seja, racismo ao contrário e não racismo. Ou seja, isso ainda é até incentivado. O principal é sim. Então, se você é de esquerda e faz isso, está tudo bem. Mas se você é de direita e faz isso, então é horrível. Ontem, mais um juiz interferiu na ordem de Trump e proibiu a deportação da família do terrorista. Todos eles estavam ilegalmente no país, toda a família. Neste caso, a juíza do Colorado suspendeu a tentativa da administração de deportar toda a família do suposto agressor, sua esposa e filhos com idades entre 4 e 18 anos. Permita-me ler para você, Scott, o que disse o advogado da família. Depois você pode responder. Punir pessoas, incluindo crianças a partir de 4 anos, pelas supostas ações de seus parentes é um sinal de sistemas judiciais medievais ou ditaduras policiais, e não de democracia. Esta família está no país legalmente. Honestamente, não tenho certeza. Não tenho certeza. Sim. E é óbvio que há um radicalismo extremo nessa família que agora levou literalmente à queima de cidadãos americanos nas ruas deste país. Isso é um ato claro de terrorismo interno. E mais uma vez vemos como um juiz distrital individual interfere para tentar impedir o comandante-chefe dos Estados Unidos de proteger os americanos contra uma invasão clara do radicalismo. Primeiro, segundo, sobre a proibição de entrada, ele tem um motivo importante. Esses países não verificam nem compartilham informações sobre as pessoas que vêm de lá. Aliás, o que une todos eles é que os governos desses países, na verdade, são estados falidos. Eles não funcionam e, por isso, as pessoas excedem o prazo de validade dos seus vistos. Todos esses países criam enormes problemas para o nosso governo quando ele tenta descobrir quem está vindo para cá, por quê, por quanto tempo e o que vão fazer quando estiverem aqui. No Brasil, houve uma conscientização sobre o abuso do sistema de vistos. Se você tem visto, não tem o direito de ficar aqui, pois é apenas um visitante neste país. E já vimos alguns dos nossos visitantes se voltarem contra os verdadeiros americanos. E isso precisa acabar. Eu mostrei para vocês o discurso do brilhante jornalista Scott James, que, entre os 6 participantes da discussão, foi o único a dizer: eles estão aqui ilegalmente, não deveriam estar aqui, precisam ser deportados. Os outros achavam que isso era racismo e islamofobia. Continua a discussão sobre a viagem à Ucrânia dos senadores Graham e Blumenthal. Sem contar os $800 mil que eles gastaram em uma noite em um hotel em Kiev, eles pegaram 2 quartos, não um só. Ninguém consegue entender pelo que eles pagaram tanto. Eles também falaram muita coisa. Estando lá, Lindsey Graham ajudou a enviar mais dinheiro para a Ucrânia do que para qualquer parte dos Estados Unidos. Ele mal disse uma palavra quando seu vizinho na Carolina do Norte teve problemas. Depois ele consegue uma pausa no trabalho do Congresso. Ele não volta para casa na Carolina do Sul para visitar seus eleitores e moradores do distrito, mas vai direto para a Ucrânia. Ele esteve na Ucrânia 6 vezes, mas em seu próprio distrito apenas 2 vezes. Esse homem é senador para a Ucrânia ou para os Estados Unidos? Lindsey Graham surpreendeu a todos quando não foi prestar contas aos eleitores em casa, mas em vez disso, voou para a Ucrânia novamente pela 8ª vez. Então, o presidente dos Estados Unidos tem autoridade para lidar com questões de política externa? Em seguida, nele delega esses poderes ao secretário de Estado, que, por sua vez, os repassa para quem está sob a liderança de Mark Rubio. Mas agora temos Lindsey Graham, que ameaça a China, ameaça a Rússia, diz que devemos destruir a Rússia até o chão, que devemos impor uma tarifa de 500% contra eles.
Ele conduz essas negociações de bastidores, privadas, fechadas, e isso me preocupa muito. Especialmente porque ele deveria se preocupar com a Carolina do Sul e com a América, mas toda a sua atenção, ao que parece, está voltada para o povo da Ucrânia. Sim, então você, eu e todos que assistem a este programa e em todo o país estamos nos perguntando por que ele O que Ele está lá. faz. Descobriu-se vários pontos interessantes, já mencionamos alguns deles. Ele está lá para apagar rastros, destruir documentos, esconder atividades financeiras passadas com Zelensky, porque sabe que está sob investigação. E tudo isso logo virá à tona. O que de fato descobriremos? Larry Johnson, ex-funcionário da CIA, levantou essa questão, que será investigada. E provavelmente, em breve, veremos muitas notícias sobre como ele obteve benefícios financeiros de seus negócios com a Ucrânia. E claro dele, Outro sobrenome. incendiário da guerra, então ele está tentando acender o conflito. Ele está no fim de sua carreira como senador dos Estados Unidos da América e, como você sabe, estou participando da campanha contra ele. E aí ele aparece de novo com dinheiro na última hora, pelo visto. Então todos nós estamos cansados disso. E isso levanta a questão sobre a Lei Logan, porque ele não pode fazer esse tipo de acordo lá. Ele não está em uma posição para fazer isso. E eu estou esperando que o presidente Trump e sua equipe façam algo para trazê-lo de volta para casa e tirá-lo de lá. E tirá-lo de lá antes que ele comece a Terceira Guerra Mundial. Graham é conhecido como o senador que sempre pede guerra. Sempre. De qualquer forma, a resposta dele é guerra. Aliás, ouvi algo novo. Começaram a investigar grema por bem, como eles disseram, né, um enriquecimento inexplicável, sobre o qual nós, né, citando, vamos ouvir muito em breve. Foi isso que nos disseram, então, e também que, supostamente, Leslie, a segunda coisa que eu ouvi, algo inesperado para mim, que significa Leslie. Grema foi para a Ucrânia, queimar papéis e esconder as pontas na água. Eu não sei sobre o que é essa conversa. Eu não sei se isso é verdade ou mentira. Então, como se diz, vamos ver. Ele gastou mais de $400 mil em apenas alguns dias no hotel, mas ele mesmo aprovou sua viagem para lá. Ele mesmo autorizou suas compensações. Quero dizer, se esse cara é tão querido e útil para Zelensky e para o povo ucraniano, por que eles mesmos não pagam para ele? O quarto. Por quê? Porque isso custa centenas de milhares de dólares por noite do dinheiro dos contribuintes. E por que, apenas alguns dias depois de estar na Ucrânia e fazer declarações, precisamos atacar a Rússia? Eles estão realizando essa operação ultra-secreta, durante a qual destroem equipamentos militares no valor de $7 bilhões e explodem uma ponte da Rússia para a Crimeia. Na minha opinião, tudo isso deve ser investigado. Vê, é uma coincidência interessante. Então, sobre o que Graham falou com Zelensky. Graham informou após a conversa com Zelensky que era hora de atacar a Rússia. 48 horas depois, a Ucrânia atacou. Se houver ligação entre esses eventos, Graham será julgado nos Estados Unidos da América pela Lei Logan. Eu falei sobre ele ontem. Ninguém tem o direito de interferir nas relações exteriores dos Estados Unidos da América com outros países, a menos que tenha sido nomeado pelo presidente, oficialmente nomeado pelo presidente. Por isso, aqui, se não me engano, a pena pode chegar até 4 anos. Permita-me dizer algo sobre o senador Gremy. Na verdade, nos próximos meses vão surgir notícias sobre como ele obteve benefício financeiro de dinheiro vindo da Ucrânia, que foi lavado através da Letônia e acabou na conta bancária dele. E estamos falando de quantias significativas de dinheiro. O Ministério da Justiça está cuidando disso. Isso foi dito agora por um ex-alto funcionário da CIA. Geralmente não mentem, sabe? Podem não contar tudo, apresentar de outro ângulo, esquecer, omitir algo, ou, ao contrário, destacar algo não tão importante. Mas mentir descaradamente eles não fazem. Isso foi dito, em geral, por um funcionário bastante graduado da CIA, ex-funcionário. Ele já não trabalha mais lá. Aliás, eles são da CIA. Normalmente não mentem, ou seja, no baú normalmente não mentem. Enfeitar, acrescentar alguma coisa, inventar, não contar. Mas se eles afirmam alguma coisa, no geral é assim mesmo. E o que vocês vão ver agora é um dos meus senadores favoritos, Rand Paul.
Nem sempre concordo com tudo o que ele diz, mas em geral posso dizer que, na minha opinião, ele é incrivelmente inteligente, incrivelmente culto e tem uma posição própria muito forte. E além disso, ao contrário são 100 senadores no total, e na minha opinião, ao contrário dos outros 97 que não defendem sua própria posição, ele está pronto para defendê-la. Tudo parece exagerado. E esses gastos, com certeza, são mesmo. E para mostrar o quanto isso digamos que estamos falando de 300 bilhões. Então, o corte do Ministério da Justiça é de cerca de 150 a 200 bilhões. Ou seja, desde o início, já aumentamos os gastos mais do que todos esses cortes. Eu acho que Elon Musk fez um trabalho incrível ao encontrar todas essas informações. E agora estamos superando com novos gastos. Nós devemos agir assim. Para mim, desde o início, esse projeto de lei foi interceptado e idealizado por Lindsey Graham para explodir os limites dos gastos e o orçamento militar. Eles afirmam alegremente que conseguiram mais recursos para as Forças Armadas sem fazer concessões aos democratas, apenas com o apoio dos republicanos. O orçamento militar já subiu 3% este ano e agora serão adicionados mais 150 bilhões a ele. Não creio que seja possível ser conservador e defensor da disciplina financeira, enquanto apoia gastos ilimitados na fronteira e no setor militar. Ele aponta diretamente para Lindsey Graham, questionando quem está promovendo gastos extras devido à guerra, fornecendo dinheiro a estados estrangeiros a fim de encher os próprios bolsos. Senador Lindsey, o que você acha das críticas de Rand Paul a ele? Eu acho que isso é absolutamente correto. Ele acertou em cheio. E se temos uma redução, 3 menos 2 ainda é 1, ou seja, ainda temos 1/3 a mais de despesas nessa aritmética. E tudo isso volta para Zelensky, vai para ajuda estrangeira, para a OZIT, que Lindsey liderava e no conselho da qual ele fazia parte. Isso é muito corrupto, levanta suspeitas e já surgiram acusações por lá. Então, já chega. Eu não entendo por que permitem que ele fique lá. Ele precisa ser trazido de volta para casa, investigado e parado. De novo e de novo, Ucrânia, Zelensky, corrupção. Estamos cansados de enviar dinheiro para corruptos. Aqueles que fazem campanha por mais e mais dinheiro recebem uma parte desse dinheiro para si mesmos. Isso precisa ser parado. É isso que eu estou tentando explicar rapidamente. Isso é algo que tem sido dito com muita frequência e em grande quantidade nos últimos meses, na televisão, em várias reuniões, em cartas, em artigos e assim por diante. Eu não sei se é verdade ou não o que estão contando, mas quando um oficial da CIA diz, você vai ver em breve, até mesmo um senador dos Estados Unidos da América chama outro senador pelo nome, acusando-o de algo, acusando-o de, digamos, conseguir dinheiro para gastos militares em apoio à Ucrânia, e não esquecia, por assim dizer, não esquecia de si mesmo, então dizia, vamos lá, senhores, investiguem, ou parem de falar sobre isso, ou anunciem os resultados e mostrem para nós. Ao contrário das troicas na União Soviética, na Rússia Soviética de antigamente, digamos assim, aqui mostram, explicam. Depois pode haver recurso ao Tribunal de Apelação e coisas do tipo, e muita coisa pode acontecer se você enganou. Bem, tudo bem, vamos lá, América. Os pais fundadores nos alertaram para não nos metermos de jeito nenhum nos assuntos europeus. Acho que foi George Washington, nosso primeiro presidente, que deu o conselho dizendo, ouçam, negociem com esses povos, mas não se envolvam nas guerras deles, isso vai prejudicar o país. E o que fizemos? Praticamente levamos a América à falência, nos envolvendo em todas essas diferentes guerras. Isso precisa acabar. E então você vê, por exemplo, o militarista Lindsey Graham, o que ele está fazendo? Ele pressiona para aumentar ainda mais o orçamento militar. Eu só acho estranho o quanto ele quer se envolver em assuntos estrangeiros, distribuindo o dinheiro dos contribuintes que foi ganho com tanto esforço. Você tem funcionários, não é? Se os benefícios fiscais de Trump forem cancelados, todos eles vão começar a se agitar. Como é que eu vou dar mais dinheiro para o tio Sam agora? E depois você descobre que Lindsey Graham, bem aí na sua cidade, vota para mandar o seu dinheiro para Zelensky na Ucrânia. Isso é simplesmente ofensivo para os americanos trabalhadores que são obrigados a pagar esses impostos. Queridos ucranianos, essa é a posição do americano médio.
Se vocês acham que os Estados Unidos da América vão continuar ajudando por muito tempo, pensem de novo. A qualquer momento a ajuda pode acabar. Nenhuma palavra sequer. Bom, tudo bem. E para finalizar, queridos democratas e pseudo-republicanos, vocês mudam de ideia como quem troca de roupa. Uma hora dizem que o Musk controla o Trump. Depois que o Trump é controlado pelo Putin, depois o Musk quer derrubar o Trump e colocar outro fantoche no lugar. Então, Venza, atual vice-presidente, Trump e Musk não são adversários. Vocês entenderam tudo errado, eles querem a mesma coisa. É que o Musk ainda acha que pelo menos alguém no Congresso e no Senado é honesto e decente, enquanto o Trump, depois do primeiro mandato, já sabe que não existe ninguém assim. Bem, não existe. E todos eles precisam ser subornados até mesmo para fazerem algo muito importante, realmente útil para o país. Estou falando sobre o projeto de lei que Trump chama de grande e bonito, ou grande e maravilhoso, não sei. E Musk acha que ainda precisa cortar muito dele, o que significa que algo deve ser retirado, o que na verdade levará à recusa de apoio no Senado e no Congresso. Mas ele é um romântico, ele tem autismo, não é muito forte, mas é autismo. Ele não consegue entender algumas coisas. Como é isso? Isso não está certo. Por que vocês fazem isso se não está certo? O projeto de lei vai ficar ainda mais bonito se for feito como o Musk quer, mas ele não vai ser aprovado. Por isso, do meu ponto de vista, o Musk impaciente não quer entender isso. Não pode. Eu não sei, eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou psicoterapeuta com tudo o que isso implica, né? Ele simplesmente não quer entender e pronto. Ou talvez não possa e pronto. Ele quer imediatamente e do jeito que tem que ser. Eu concordo absolutamente com ele, só que não é assim que acontece. Na democracia política, nem a gente tem que ficar feliz se isso não morre e leva a alguns, não a todos os resultados positivos que se queria, devagar, mas para algum lugar. Olha só, né? A gente fala o tempo todo que os socialistas de esquerda, né, e os progressistas, não sei, né, os liberais e outros assim, há 30, 40 anos começaram a entrar nas escolas. E veja só que resultado genial eles conseguiram. Terrível para nós, mas genial para eles. A maioria das pessoas instruídas são de esquerda. Por quê? Porque eles concordaram que não precisava ser tudo de uma vez, não precisava ser toda a revolução, mas sim devagar, avançando aos poucos. Uma pequena vitória já é maravilhosa, mas uma vitória é incrível. Após várias vitórias, já podemos nos esforçar para expulsar das universidades todos aqueles que discordam de nós. Não concordam que Karl Marx seja essa luz para a qual devemos simplesmente rezar de manhã, à noite e à tarde. E não é obrigatório se ajoelhar voltado para o leste, pode se ajoelhar também voltado para o oeste. Então precisamos aprovar esse projeto de lei, com certeza, até 4 de julho. Isso. Bem, os prazos já estão apertando, precisamos fazer isso rápido. É isso, senhoras e senhores. Assistam ao nosso canal Roteiro para a Liberdade, o link estará abaixo. E lá, bem, é descrito como é possível se livrar da democracia política e construir algo completamente diferente. E vejam, né, uma vez foi escrito um livro chamado O Capital, que em geral se tornou a base de várias dezenas de países que começaram a construir o sistema que está descrito lá, um horror, né? Aliás, antes de Karl Marx, foi escrito outro livro bem curtinho, chamado Senso Comum, de Thomas Paine, que depois de ser lido e conhecido, serviu de inspiração. Ela serviu de base para os Estados Unidos da América e para um grande número de países capitalistas de livre mercado, que construíram a democracia política. Agora há outro gênio, né? Golambos, já mencionei seu nome, que escreveu Na verdade, ele criou uma nova ciência que se chama, ou seja, a ciência sobre seres que possuem liberdade e vontade.
E como aplicar essa ciência para construir uma sociedade normal? Melhor do que Marx, até melhor do que o que conseguiu Paine, o que conseguiram Paine, Shinton, Madison, Jefferson e outros semelhantes. Aliás, a Declaração de Independência foi praticamente copiada desse mesmo livro de Paine, sobre o qual eu... Estou falando, o senso comum. Sentido. Bom, tudo bem, então vamos nos despedir. Aliás, os links para meus vídeos em inglês, francês, português e espanhol podem ser encontrados abaixo. Depois haverá outros idiomas, mas por enquanto até logo. Muito obrigado por terem ouvido. Até a próxima vez. As legendas foram feitas por mim.